Com certeza você já ouviu falar em procuração. Trata-se de um instrumento que atribui poderes de representação, ou seja, permite que uma pessoa atue em nome de outra e pode ser utilizado em várias situações, mas é preciso ter cuidado, pois em mãos erradas esse documento pode ser perigoso. Aqui comigo no estúdio eu converso com o advogado Ailton Cavalcante Barros. Vamos falar primeiro da parte boa, né? É um instrumento de representação. Eu acho que antes desse instrumento, as coisas eram mais travadas, né? Boa tarde, Miguel. Boa tarde a todos que nos assistem. Na realidade, a procuração ela é um documento jurídico e que gera também, por si só, efeitos jurídicos, né? Como bem você disse, o instrumento de procuração ele serve para que uma pessoa atue em nome de outra pessoa, atos da vida corriqueira, da vida civil. Como bem posto, a procuração, na realidade, é um tipo de contrato, na realidade. E quando falamos em contrato, existe, por si só, dois efeitos mútuos, que é as obrigações e os deveres. No caso da procuração, especificamente, né, uma pessoa, né, que está impossibilitada de exercer algum ato da vida, ela atribui poderes para um terceiro para que atue em nome desta. Ou seja, imagine a autoridade, imagine a responsabilidade e também o perigo que esse documento, em mãos erradas ou até mesmo mal elaborado, pode ocasionar. Essa questão da elaboração, existe procuração universal, existe procuração específica. Como é que é isso? A elaboração desse texto para cada caso? Pois bem, a procuração em si, podemos visualizar que existem diversas modalidades. Por exemplo, uma procuração que a gente costuma dizer que é a procuração por instrumento particular ou extrajudicial. O que quer dizer isso? É uma procuração que o particular, né, se vendo impossibilitado de exercer algum ato da vida civil, nomeia por si só uma pessoa de confiança ou que tenha capacidade técnica para exercer determinado ato. Por exemplo, essa procuração, em sua estrutura, o que tem que ter? 3 requisitos básicos, que esses 3 requisitos, inclusive, são requisitos de um próprio contrato. O Código Civil estabelece de forma bem clara que para você fazer uma procuração, para você elaborar uma procuração, tem que ter, primeiro, agente capaz. Não é qualquer pessoa que pode passar poderes para terceiros. Essa pessoa tem que ter, no mínimo, capacidade civil. O objeto tem que ser lícito. Imagine só, fazer uma procuração que a finalidade dela não fosse atribuir algo lícito, previsto em lei ou previsto nas normas costumeiras da própria sociedade. E o terceiro requisito é a finalidade. Alguns atos da vida civil não podem ser feitos por procuração, e sim por representação, que muitos costumam confundir esse termo sobre a representação e sobre a procuração. Na realidade, no que pese você representar uma pessoa, no termos literário da língua portuguesa, em um ato da vida civil, isso para o direito tem uma grande diferença, pois representação judicial, representação legal é uma coisa e representação por meio de outorga é outra. No caso da procuração, essa representação é por meio dessa outorga, ou seja, parte da autonomia e da vontade da pessoa. Outro ponto interessante relativo à própria procuração, o instrumento procuratório, é que, cumprido esses requisitos, ela pode se dar de 2 maneiras. Como dito, de forma particular ou extrajudicial. O que quer dizer? Para atuação em esferas de negócios, esferas de impossibilidade da vida civil, ou também essa procuração pode ser elaborada por meio de um instrumento público, que confere maior validade porque ela é elaborada por meio de órgão oficial de fé pública. Por exemplo, o cartório. O cartório de notas, ele costuma elaborar esse tipo de procuração com o fim de dar maior validade. É comum nos contratos, por exemplo, bancário, de habitação ou de imóveis, que as procurações sejam realizadas por meio de instrumento público. Isso quer dizer que um tabelião, né, que tem fé pública pelo próprio Estado, ele confere e elabora a procuração para que esse instrumento ele não seja perquirido por nenhum tipo de vício que possa macular, no caso, o teor da própria procuração. Além disso, a procuração poderia se dividir de várias outras maneiras. Procuração conjunta, procuração única, uma procuração que tenha um prazo determinado, procurações que não tenham prazos determinados, a depender da situação jurídica, e isso é bom que fique frisado, né, que com acompanhamento jurídico, a determinados casos, você pode identificar qual tipo de procuração e qual tipo de instrumento jurídico seria mais adequado
no caso concreto. Aproveitando o gancho, o senhor abriu um leque assim para entendimento, e a gente percebe no nosso dia a dia que todo instrumento foi criado para facilitar o nosso dia a dia. Né? A gente vê na fila do INSS pessoas sem condições alguma de ir até o banco para receber o seu dinheiro ou se apresentar como o fiel depositário, ou fiel nome, ou a pessoa identificada naquele processo, naquela vontade ou naquele direito. Por que um aposentado não tem esse direito? Ou se ele tem, por que ele não usa? É uma boa pergunta, inclusive, que causa bastante polêmica por desconhecimento da própria legislação. O aposentado, o INSS, quando aposenta determinada pessoa, ele especifica que tipo de aposentadoria foi esta. Por exemplo, por tempo de contribuição, por idade ou até mesmo por invalidez. Vamos pegar um exemplo da aposentadoria por invalidez. Existem incapacidades de ordem psíquica ou de ordem material que impossibilita totalmente um indivíduo para a prática dos atos da vida civil ou até mesmo para a prática do trabalho, do labor em si. Em muitos casos, essas pessoas necessitam, na realidade, para atuar na sua vida, de uma representação. O que quer dizer isso? O direito ele elenca capacidade civil para determinadas pessoas. Algumas capacidades são de ordem relativa, outras de ordem absoluta, uma incapacidade que, de fato, a pessoa não consegue exercer nenhum ato da vida civil. Nesses casos, existe uma medida jurídica, por exemplo, que é a curatela. A curatela, na realidade, é uma nomeação de um terceiro para que essa pessoa haja diretamente nos atos da vida dessa pessoa. Como também, na ordem relativa, existe a procuração. Em alguns casos, quando a pessoa não consegue exercer nenhum ato, não tem nenhum tipo de discernimento, o instrumento adequado nessa hipótese, no caso da invalidez total de ordem psíquica, seria a curatela. Porque a pessoa não tem discernimento para identificar que tipo de ato jurídico, que tipo de recebimento você vai fazer em nome dessa terceira pessoa. Então, por isso que o judiciário e a lei protegem essas pessoas que não têm tanta capacidade para que evitem ser lesadas por má-fé, até mesmo de quem você passa aos poderes. Em contrapartida, as demais espécies de aposentadoria, onde a pessoa tem discernimento, mas que ela não consegue por ordem física, por ordem até de tempo mesmo, ou de saúde, que seja, e aí o instrumento adequado para resolver qualquer tipo de ato dessa esfera seria uma procuração. Essa procuração, ela poderia ser feita por dois tipos de instrumento, nesse caso específico. Por instrumento particular mesmo, e esse instrumento particular, desde que a assinatura do termo de ortoga, no caso que passa os poderes para que a terceira pessoa represente-a nos atos tanto do INSS, de banco, seja devidamente autenticada ou reconhecida. Ou seja, em um cartório de notas, poderia ser facilmente reconhecida a assinatura, e esse instrumento passaria a surtir efeitos legais. Ou por garantia, a determinados bancos faz a exigência de procurações por instrumento público, no caso de saque de dinheiro, ou resolver fazer algum determinado ato, empréstimos bancários, algo do tipo, pedem a procuração por instrumento público, que inclusive, para o termo jurídico, para o direito em si, é até aconselhado. Por quê? Porque esse instrumento vai ser realizado por alguém que tem fé pública, e que vai lavrar os termos conforme a legislação prediz. E essa pessoa que tem os poderes para representação pode agir junto com o órgão público INSS, junto com os bancos, ou seja, facilitaria, assim, a vida daquelas pessoas que não têm capacidade para exercer sozinho esses atos da vida civil. Num caso bem extremo, esse da atividade não só laboral, mas depois de aposentado, e aí perder a noção do equilíbrio emocional e também da saúde mental, nesse caso, a curatela viria como instrumento de representação, mas também de cuidado, né? Perfeito. Porque, como dissemos no início, é um instrumento perigoso que, em mãos erradas, aquela pessoa que será atendida pelo documento pode ser também a prejudicada, né? Isso mesmo. E por isso que a curatela tem justamente essa cautela, porque é analisado por um promotor de justiça, que é o fiscal da lei, que na realidade ele deve ser sempre instado a se manifestar nos casos em que haja pessoas incapazes,
e o próprio juiz, que representa o Estado de Direito, né, e, consequentemente, a representação por meio de advogados ou a própria Defensoria Pública. E nesse procedimento em si, né, consegue sim averiguar qual é a pessoa adequada para exercer a curatela, porque a curatela, diferentemente de um poder estabelecido em uma procuração, você pode exercer literalmente todos os atos, mesmo que esses atos, assim, aparentemente, não atendam diretamente àquele que está sendo curatelado. Ou seja, uma pessoa que está sendo curatelado é representada pelo curador de forma total, né? Sempre, claro, observando o melhor interesse, a melhor comodidade para aquele que está sendo representado. Podemos entender, assim, a grosso modo, que é um documento oficial e que, para ter validade, ele precisa ser registrado. O ideal é que as procurações na esfera extrajudicial sejam devidamente registradas. No que pese o documento não existia a exigência do registro, um exemplo típico é uma procuração para recebimento de mercadoria. Essa procuração é feita por instrumento particular, onde a pessoa que deveria receber, de fato, a mercadoria não consegue porque está impossibilitada e assina ela sem nenhum critério avaliativo de autenticação e esse documento já surte efeito jurídico, da mesma maneira. Só que para evitar maiores dor de cabeça relativo à fraude, relativo a instar que o documento não seria válido, que ele seja levado, ao menos, a um instrumento público, por meio de fé pública, por meio da autenticidade, por meio do reconhecimento da assinatura. E se caso a pessoa queira, na realidade, a determinado ato, fazer com que esse documento jurídico ganhe mais força ainda, né, que ele seja feito por instrumento público, no caso, uma procuração realizada pelo próprio ofício de notas. Conversamos com o advogado Ailton Cavalcante. Muito obrigado pela entrevista. Agradeço. Pauta Especial fica por aqui. Voltamos amanhã, às 11h30 da manhã, com reprise às 6h30 da noite. Até lá.